Olá, acho que é a primeira vez que eu tô falando no vídeo. Então, como chegaram alguns livros novos aqui em casa, eu decidi que eu vou arrumar algumas coisas e vou aproveitar essa arrumação para separar os livros que eu pretendo ler depois do relatório de qualificação, porque eu tô bem imersa esses dias, essas semanas nessa escrita, então eu não tô lendo quase nada fora da pesquisa e eu tô com a cabeça assim hiper cansada. Então eu tô sonhando com esse momento em que eu vou ter um momento de folga da pesquisa depois que entregar o relatório, para ler algumas coisas que eu quero ler, algumas coisas diferentes, e para terminar alguns livros também que eu comecei e deixei pela metade, livros teóricos, livros até para pesquisa mesmo, que eu quero meio que começar do zero, sabe? Não quero ficar com pendências porque eu sou muito ansiosa e fico sempre com isso na cabeça, como se eu estivesse devendo algo. Então eu quero terminar algumas leituras que eu acho que valem a pena ser terminadas e fazer uma listinha dos livros que eu quero ler por prazer. Então vamos ver se eu consigo fazer isso agora à tarde, antes de ir pro trabalho. Fala com ele. Eu vou fazer o quê? Ah, mas só fala. Vai dar pra ler isso tudo? Obviamente que não, mas eu gosto de organizar para lembrar das prioridades, das coisas que estão aqui na estante, né? Então, eu vou começar falando dos livros teóricos, que ou eu quero terminar, ou eu quero começar. São livros que ou são para minha pesquisa, ou são, assim, para o conhecimento geral da literatura, vamos dizer. Porque, né, eu não sou formada em letras, então eu tenho umas lacunas que eu gosto de ir preenchendo aos poucos. Então, um bem relacionado à pesquisa é O Campo e a Cidade, que eu venho lendo alguns trechos. Então, eu marquei alguns que eu quero ler também para pesquisa, porque eu vou falar bastante de espaço, e de como a relação dos protagonistas em pessoas normais muda, né? Quando eles estão na cidade grande, em Dublin, e quando eles estão no interior, né? Como é que essa dinâmica acontece nessa mudança de espaço. Então,
preciso ler algumas coisas aqui para ter um embasamento teórico sobre o conceito de espaço, né? Bom, aí eu também tô lendo esse aqui do Mark Fisher, que ele fala bastante do que ele chama de assombrologia e futuros perdidos. E assombrologia é algo que eu tenho também usado na minha dissertação, dessa coisa de lugares abandonados, né, principalmente propriedades que ficaram lá apodrecendo depois da crise de 2008, da bolha imobiliária. Então, eu também vou usar um artigo dele que fala mais especificamente de assombrologia, mas aí eu achei esse livro e tô lendo aos poucos. É um livro bem legal esse, para quem gosta desses pensamentos sobre neoliberalismo, capitalismo e tal, e ele costura o livro com muitas referências musicais e também de filmes. Então tem deixa eu pegar aqui pra não falar besteira. Por exemplo, tem um capítulo aqui que ele vai falar da Origem, o filme do Christopher Nolan, né? E ele usa muitas músicas aqui, por exemplo, tem Kanye West, tem que mais? Tem o filme Iluminado, ele vai falar do David Bowie, enfim, é bem legal. Ele vai falando sobre essa desesperança nesse mundo neoliberal. Bom, uma tossezinha, né? Bom, depois de uma tosse da asma, que ainda está por aqui, vou falar das raízes do romantismo. Esse é um livro também que eu comecei a ler faz pouco tempo e eu tô adorando. Tem nada a ver com a minha pesquisa, mas tem muito a ver com literatura. Fala como é que surgiu, né? Como é que teve essa mudança de pensamento que possibilitou o romantismo. Tô gostando muito do jeito que ele escreve, esse autor, Isaiah Berlin, será que se fala assim? E é aquele livro teórico que flui bem, sabe? Então, pra quem gosta de literatura, mas não gosta daqueles livros muito formais, vamos dizer assim, esse aqui pode ser bem interessante. Bom, agora, livros que eu quero ler assim que der, pra dar uma descansada na cabeça e mudar um pouco de assunto, porque eu acho que é importante, né? Pesquisa é algo muito intenso, que a gente fica pensando nisso o dia inteiro. Eu sonho com pedaços da dissertação que eu preciso escrever, então tô realmente precisando ler outras coisas, né? Então, eu separei alguns livros que eu ou comprei recentemente, ou já estavam por aqui. Então, tem esse aqui, Tempo Final, que foi recomendado para mim pela Larissa, minha amiga e minha companheira de pesquisa, e parece ser ótimo. Ele é um romance sobre os últimos dias do Samuel Beckett. Então, apesar de eu ler para descansar a mente, eu vou ler coisas sobre um dos grandes autores irlandeses, que é o Samuel Beckett. E esse livro é o livro de estreia dessa autora, que é super jovem, veja só, ela tem a idade da minha irmã mais velha, então nasceu em 82. E esse romance dela ganhou um prêmio importantíssimo lá, francês, como romance de estreia. É isso, me pareceu muito interessante, eu comecei a ler as primeiras páginas e achei bem legal. Bom, além dele, eu também comprei esse Felizes os Felizes, esse foi uma indicação da Tainá Sais, do Sutilezas Atômicas, e eu costumo gostar muito das coisas que ela indica. E além dela, um amigão meu falou que a terapeuta dele indicou. Então eu tô empolgada. O que a Tainá me disse é que são contos que a princípio parecem que não tem uma conexão, mas depois você vai vendo que tem um fio condutor ali muito interessante e tal. E não parece ter muita coisa feliz. Mentira, não sei, mas foi o que ela me disse, assim, que é a infelicidade na rotina, sabe? Espero não estar falando bobeira, porque esses romances, esses livros da Aine, que tem as capas lindas, eles não costumam ter nada escrito, né? Não costumam ter a sinopse, nenhum comentário atrás. E ele ainda está embaladinho, porque por conta de todo o pó da marcenaria eu evitei abrir os livros aqui que ainda estavam com plástico, né? Bom, aí eu também quero começar a dar uma olhada nesses contos completos da Virginia Woolf, que eu vou participar de uma leitura conjunta. Quando eu digo participar, gente, é acompanhar a leitura conjunta, né, que vai ser conduzida pela Marcela, da literatura inglesa, né, que é um canal super legal, e o pessoal lá da UERJ, né, para não falar bobeira, da UERJ. E ele vai começar, acho que em setembro, outubro, essa leitura conjunta, e eu quero muito acompanhar as discussões, as lives, e é aberto para todo mundo. Então, assim,
quem puder comprar essa edição, ou já tiver outra para acompanhar, eu acho que vale muito a pena, porque eles vão convidar vários especialistas em Virginia Woolf para discutir esses contos. E eu adoro Virginia Woolf, então tô empolgadíssima. Aí também temos esse aqui de Diorama, eu quero muito acabar, porque eu comecei a ler e eu tava gostando muito. Eu adoro a newsletter da Carol Ben-Simon, que é uma newsletter que chama Nevoeiro. E eu tava gostando muito desse romance. Eu parei por conta da pesquisa e, na verdade, ela dá umas epígrafes tão interessantes de livros que eu tinha aqui em casa que eu queria muito ler. E aí eu me joguei nos livros, ansiosa que sou, me joguei, por exemplo, nesse livro In Memory of Memory, que é muito interessante, que virou até tema de newsletter, me ajudou em algumas coisas da pesquisa, porque eu falo muito de memória também na minha dissertação. Enfim, né, um livro puxa o outro, eu acabei deixando esse pela metade, mas eu quero muito voltar a ler porque tava muito legal. E que mais? Eu quero ler esse aqui, Os Funcionários, que a Todavia trouxe recentemente. Esse é um livro que eu tava de olho desde que ele foi lançado lá fora, porque ele fala de um tema que me interessa muito, que é mercado de trabalho. E ele é uma distopia, talvez, será que eu posso chamar de distopia? Bom, eu sei que ele é uma ficção especulativa, pra gente usar um termo guarda-chuva mais amplo, que fala muito sobre trabalho e meio que a alienação que o trabalho pode causar. Foi isso que eu entendi da premissa e do que eu li aqui na orelha e na quarta capa. Então, tô empolgada. Ele tem um formato diferentão, porque são como se fossem relatórios, sabe? Não sei se vai dar pra ver, tipo, depoimento. Eu sei que tá invertido, viu, pessoal? É o jeito que deu pra gravar hoje. Mas, enfim, eu acho que parece ser muito legal. E aí, também da Todavia, eu queria ler esse De Gelo. Eu acompanhei uma conversa com a autora, eu achei ela super interessante. Ela é brasileira, mas ela foi morar muito cedo. Mentira, olha só. Ela nasceu em Buenos Aires, mas morou muitos anos aqui no Brasil, desde muito jovem. E hoje em dia mora em Nova York. E ela faz esse romance, ele vai falar meio que de duas amigas que participam de um crime. Eu não sei bem de que forma elas participam, se alguma tem mais participação do que a outra, né? Tentei também não investigar demais. E, pelo que eu entendi, elas são presas. E são presas de formas diferentes, porque uma é menor de idade, então vai pra tipo uma fundação casa, e a outra que já é maior vai pra uma cadeia mesmo. Então, elas vão se encontrar anos depois e vão ter que se haver com esse fato que as une, né? Bom, e aí eu quero ler também A Corneta. Esse é um dos livros que chegaram na caixa ali da Companhia das Letras. Esse livro me parece um livro diferentão. E eu adoro livros diferentes, tanto na estrutura, como no tema, enfim, como na linguagem. E tá aqui escrito que ele é um clássico da literatura fantástica, um marco do surrealismo e um livro extraordinário. E aí ele tem indicação de várias pessoas que eu gosto, como por exemplo a Ellie Smith, tem também a Olga Tokarczuk, não sei como fala o nome dessa polonesa, que é ganhadora do Nobel, né? Que escreveu... Como é que chama aquele? Sobre os Ossos dos Mortos, que eu gosto muito. E também Correntes, que é um dos meus livros preferidos. Então, tanta gente falando bem, eu fiquei bem empolgada. Ele também é traduzido pela Fabi Sex, que eu já fiz vários cursos com a Fabi. E então eu tô bem empolgada pra ler. Como é que eu vou fazer pra ler? Não sei. Então, assim, eu ainda tô terminando meu relatório de qualificação. Parece que não termina nunca, porque toda vez que eu acho que eu tô caminhando, eu lembro que tem outras coisas pra fazer. Mas agora eu acho, assim, que realmente tá indo, tô vendo uma forma, né? Então, eu tô dando um último tapa no meu capítulo de introdução, que eu vou falar mais sobre o momento histórico presente no romance da Sally Rooney, né, no Pessoas Normais, e também qual era o contexto histórico irlandês, contexto histórico e contexto literário irlandês naquele momento. E aí eu já tô mais da metade do meu outro capítulo, que aí é a análise do romance em si, com trechos, esmiuçando bastante os exemplos relacionados à crise de 2008. Então eu já tracei tantas metas, já estabeleci tantas datas e elas não se cumpriram, porque, né, eu superestimei o tempo que eu tenho de escrita. Eu até falei disso em outra newsletter, porque se eu fosse escrever
no tempo que eu imaginei que eu tinha, eu não ia dormir, eu não ia almoçar, sabe? Eu tava imaginando que eu ia usar todo o meu tempo livre pra isso. E isso é uma loucura, isso não existe. Então eu tô estipulando horários mais reais, né, possíveis de escrita, e tem funcionado melhor assim, porque aí eu me frustro menos, mas significa que é menos tempo do que eu tava imaginando. Então eu tinha imaginado que eu ia terminar tudo, olha que ingênuo, em maio. Estamos no final de junho e eu ainda preciso terminar o outro capítulo. Eu acho que depois que eu terminar esse segundo capítulo, as coisas vão fluir melhor, porque o resto que eu tenho que fazer é uma parte mais burocrática do relatório, que é falar como é que foram as disciplinas e tal. E isso eu já estava meio que alimentando num documento, então, de certa forma, já está adiantado. Tá? Então, é isso, assim, tô esperando. Eu queria terminar tudo e mandar essa primeira versão para minha orientadora antes do meu aniversário, que é dia 10 de julho, porque eu gosto de entrar no meu aniversário sem grandes pendências. Se isso vai ser possível, não sei, né? Porque veja só, faltam 10 dias. Parece muita coisa, mas enfim, né? Com trabalho CLT, filho entrando de férias, não sei, mas farei meu melhor para que isso aconteça. Então é isso, vamos ver quanto dessas leituras eu vou conseguir realmente engatar e se eu não vou mudar de ideia, porque eu sempre me mantenho muito aberta a aparecer um outro livro e simplesmente furar a fila de tudo, né? Mas também é bom deixar essa pilha pronta para saber o que, que é que tá mais me interessando nesse momento, né? Então é isso, um beijo enorme e sempre obrigada pelo apoio de vocês aqui na newsletter. Um beijo!